Esta festa da Santíssima Trindade que nós hoje celebramos é, por assim dizer, uma festa de passagem, de transição de um mistério forte que celebramos, da morte e da ressurreição de Jesus, e que nos introduz agora na segunda parte do tempo comum, um tempo em que nós não celebramos nenhum mistério especial da vida de Jesus. E nós, durante o tempo da Páscoa, fomos convidados, como em todas as Páscoas, a experimentar este mistério da Santíssima Trindade na nossa vida, os efeitos da presença da Santíssima Trindade na nossa vida. Na Quaresma, nós pudemos experimentar este amor e esta misericórdia de Deus Pai. Este ano, com o Evangelho de São Lucas, que nos acompanhou em alguns domingos da Quaresma, esta proximidade de Deus, este Deus que se revela como perdão, como misericórdia, como amor. Depois, na Páscoa, na celebração da Páscoa propriamente dita, o amor de Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que nos amou até ao fim. E no domingo passado, o domingo de Pentecostes, também o amor do Espírito Santo, que nos inspira, que nos protege e que nos defende. Por isso, se alguma coisa poderíamos dizer em relação a esta festa da Santíssima Trindade, é que nós celebramos um Deus que é amor. Esta é a plena revelação de Deus. Isto é o que nós podemos dizer de mais acertado sobre Deus, é de que Ele é amor. E no mistério da nossa fé, a fé nos diz que é um só Deus, nós somos monoteístas, acreditamos num só Deus, mas que se revela em três pessoas distintas, no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Nós não estamos a celebrar a festa do dogma, não estamos aqui a mostrar os livros e as sumas e tudo o que se escreveu sobre a Santíssima Trindade. Nós não estamos aqui a celebrar a teoria da Santíssima Trindade, mas sim a sua revelação ao mundo, a sua revelação como o amor de Deus na nossa história e na nossa vida. E o amor que une as três pessoas da Santíssima Trindade é o mesmo amor que nos une a nós com Deus e que nos deve unir nós com os outros. Era assim que São Paulo dizia na segunda leitura: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Não para sermos uma conserva do amor de Deus, uma latinha fechada, mas para podermos levar este amor de Deus mais longe. Nós este ano, de 2025, lembramos os 1700 anos do credo que foi redigido no Concílio de Niceia e que nós daqui a pouco iremos também professá-lo. 1700 anos. O credo, bem como todas as outras orações e sacramentos, estão fundadas no mistério da Santíssima Trindade. Eu dizia logo no início da missa, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós somos batizados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós nos confessamos, o Padre dá-nos a absolvição e eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as orações que nós rezamos são dirigidas a Deus e concluem, ou são dirigidas a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Chama-se isso a doxologia, a terminação referencial ao mistério da Santíssima Trindade. E, por isso, desde a maneira como nós nos benzemos, como fomos batizados, como que somos absolvidos, como terminamos as orações, sempre envolvidos neste mistério, e mistério não é segredo, é uma realidade que ultrapassa o nosso conhecimento, está sempre envolvido na Santíssima Trindade. Até o próprio credo, creio em um só Deus e em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Toda esta formulação para nós é clara. Vivemos envolvidos no mistério e no amor da Santíssima Trindade. E é para aqui que a fé nos leva. Os teólogos não se cansaram de escrever sobre a Santíssima Trindade, quer dizendo o que Deus é,
mas também o que Deus não é. Uma corrente muito interessante da teologia, que é chamada a teologia negativa, em que diz que nós conhecemos mais Deus por aquilo que não é do que por aquilo que Ele é. Porque nós nunca saberemos o que é que Deus é em plenitude. Por muito que se leia, por muito que se escreva sobre a Santíssima Trindade, ela será sempre, como escreveu Santa Catarina num poema lindíssimo à Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade será sempre um mar profundo. E depois ela escreve assim, a Santa Catarina de Sena: quanto mais nele penetro, mais encontro. Quanto mais encontro, mais te procuro. E quando o homem se sacia no teu abismo, mais te deseja. Está sempre com fome, com sede de ti. Trindade eterna, desejo ver-te na luz com a tua luz. É esta profundidade, é para esta profundidade que a Santíssima Trindade nos atrai e nos leva. E por isso, mais do que ler e estudar, é preciso conhecer a Santíssima Trindade. Conhecer no sentido bíblico, que significa uma experiência, o tocar, o entrar no próprio mistério de Deus. Que no fundo é responder a estas simples perguntas. Quem é Deus para mim? Quem é que Deus é para mim? E como é que eu sinto Deus e como é que eu vivo na minha vida? Esta é a mais profunda experiência. Isto é o que faz falta explicar ao mundo. Não faz falta pegar no catecismo e começar a falar do catecismo, no número 1233, no 1744, sobre o catecismo que diz isto. A melhor maneira de nós falarmos de Deus às pessoas não é o que os outros dizem, é a experiência que nós fazemos. A experiência que eu faço de Deus, isso é o que é o mais importante, isso é que é o primeiro anúncio que nós devemos fazer. Nós estivemos no tempo da Páscoa a ouvir o livro dos Atos dos Apóstolos, eles não andaram lá com grandes teorias, era o que eles tinham visto, o que eles tinham ouvido e que agora anunciavam. Portanto, é isto, é que experiência é que eu faço de Deus para poder comunicá-la aos outros. Uma coisa que nós sabemos, além de que Deus é amor, é que Deus é relação, porque o amor só é válido e digno quando é para os outros. Quando ele é egoísta, é estéril. Um amor egoísta, só para si, não tem sentido nenhum. O amor, o que o amor tem é relação, é fecundo, dá-se. E quem faz esta profunda experiência de Deus, que é uma experiência de amor, nós conseguimos compreender então o alcance desta relação de Deus com os homens. Há uma passagem no livro do Gênesis muito bonita, que diz que Deus, todos os dias, ao final da tarde, passeava com o Adão na brisa da tarde. Há a ver um Deus que gosta de estar connosco. Um Deus que tem gosto em passear connosco. E depois São João, uma das suas cartas, que diz: Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. É aqui que nós temos que chegar. A Santa Catarina, nesse tal poema, terminava dizendo que a Santíssima Trindade é um fogo e abismo de amor. É isto que nós temos que sentir na nossa vida. Então, as orações que fazemos, os sacramentos que celebramos, a caridade que praticamos, não podem ser só fórmulas mágicas que nos salvam. Porque o que nos salva verdadeiramente é o amor misericordioso de Deus. E nós salvamos o mundo quando levamos esse amor lá, quando trazemos para o mundo o amor de Deus. Não o nosso amor, que será sempre limitado, será sempre constrangido, mas levarmos ao mundo o amor de Deus. E nós até temos isto muito bem, embora a gente não o diga com profundidade, mas quando estamos verdadeiramente aflitos, nós dizemos: faça-me isto por amor de Deus. Como quem diz: se não fazes isso por ti, pelo amor que tens, faz-me isto pelo amor de Deus. E quanto bem se poderia fazer no nosso mundo por amor de Deus. Porque é este amor de Deus que precisa entrar no nosso mundo. E assim acontece o milagre, não só de termos Deus em nós, mas também de o transmitirmos ao próximo, de o mostrarmos pelas boas obras que mostram a nossa fé. Porque rezar orações é fácil. Vir à missa com jeito é fácil.
Mas mostrar Deus ao nosso mundo já não é assim tão fácil, porque exige abrir a minha vida, exige mostrar-me e mostrar aos outros o amor de Deus que eu sinto em mim e depois essa coragem que é preciso para transmitir e partilhar. A Europa cristã, onde nós vivemos, queixa-se da ausência de Deus. Temos um fenómeno preocupante, não só para os bispos e para o Papa, mas creio que mesmo para a própria sociedade. Nós temos um ateísmo crescente, podemos chamá-lo ateísmo, se calhar eu hoje chamaria mais um desinteresse religioso. A religião já não interessa a muita gente. Um decréscimo na prática religiosa. Fizeram recentemente um estudo em Espanha, e em Espanha 52% da população diz-se católica, mas só 19% é que vai à missa. Dos 52% que se dizem católicos, só 19% é que vão à missa. E as missas têm que ser rápidas na Espanha, mais de 40 minutos já chateiam o povo. Eu ainda sou uma pessoa cheia de sorte. E 43% dos espanhóis dizem que não têm fé. Estes números sobem. Nós fizemos um censo em 2021, vamos fazer agora um em breve, vamos surpreender-nos com os resultados. Os que têm fé baixam e os que não têm fé sobem. Os números. Por que é que será que Deus perdeu a força na Europa? Será que a Santíssima Trindade deixou de investir no continente europeu e agora anda a investir na Ásia e na América do Sul, anda a apostar aí porque aí é que vai ser forte? Ou então porque é que o cristianismo cresce nos outros continentes e não no nosso? É a culpa de Deus? É a culpa dos que não têm fé? Porque essa é a desculpa dos católicos. Porque esta gente agora é gente sem fé. Mas porquê é que esta gente não tem fé? Porquê é que o cristianismo não atrai? Onde é que está o problema? Não está no coração duro. Porque o coração duro pode se transformar num coração mole. O coração de pedra pode se transformar num coração de carne. O problema não está fora. O problema está dentro. E a solução também está dentro. A culpa não é de Deus. A culpa não é dos que não têm fé. A culpa não estará dos que têm fé, mas que não a mostram ao mundo na prática da caridade. Façamos todos este jogo simples, olhando para a nossa vida, desde o domingo passado até hoje. Como é que eu dei a conhecer ao mundo que Deus existe? Cada um olha para a sua vida. Esta semana, domingo a domingo, ações concretas em que eu mostrei aos outros de que Deus existe, porque existe na minha vida. E a partir daqui podemos tirar a conclusão se é Deus que é fraco ou se a fraqueza está em nós. Celebrar a Santíssima Trindade não é celebrar a existência de Deus porque Ele existe, quer a gente acredite, quer não acredite, quer haja muitos católicos ou muitos ateus. Deus existe, mesmo para quem o nega. Aí também não celebramos um dogma sobre o qual o mais que é mais aquilo que nós não sabemos do que aquilo que o próprio Deus é. Como São Paulo diz, nós agora vemos num espelho. Não é um espelho como os de agora, porque os espelhos de agora são todos muito, muito direitinhos, refletem bem a nossa imagem. No tempo de São Paulo, os espelhos eram disformes, mostravam-nos mais feios, mais gordos, mais tudo. Portanto, e São Paulo usa essa imagem. Nós agora vemos como num espelho, vemos desfocado, mas depois veremos a Deus face a face. Então, celebrar a Santíssima Trindade é tomar consciência de que Deus vive em mim e de que eu sou chamado a viver para Ele, numa profunda união e comunhão de amor, que não pode ser egoísta nem provada, mas que tem que ser sempre partilhada. E cada vez mais vamos tomando consciência de que ser cristão e ser católico não é igual a estar filiado num partido ou ser adepto de um clube desportivo. Ser católico é experimentar Deus, que se revela na minha vida como um Deus de amor e que essa revelação me obriga a partilhá-la com os outros, sobretudo em situações onde falta esse amor de Deus. Vivemos tempos complicados de guerras e de violências. Os iguais matam-se e provocam-se. Preferimos falar com animais e ajudar animais, do que socorrer pessoas em dificuldades. Nós ontem fomos à
Feira do Livro, e quando vinhamos para casa passámos por uma rapariga com um carrinho de bebé, e o que é que estava dentro do carrinho de bebé? Um cão. O Frei Félix até ainda teve esperança que atrás do cão estivesse o bebé, mas não. É no que estamos. As nossas relações estão desequilibradas, estão desajustadas. O carrinho de bebé agora serve... Bem, que o bebé esteja ao colo da mãe, como nós também vimos, e o carrinho leva as mochilas todas, aí consegue-se compreender, para não carregar. Agora, que o carrinho de bebé já sirva para transportar o cãozinho, porque ele, coitado, deve-se cansar das patinhas, não têm pernas os cães, hein? Sabiam disso? Os cães não têm pernas, têm patas. É diferente. Hein? Nós preferimos falar com animais e ajudar animais do que socorrer pessoas em dificuldades. As experiências virtuais, que são sedutoras, mas que não são reais, tornaram-se realidade para muita gente. A gente acha que é mesmo assim. O fake é difícil de nós percebermos onde é que está a verdade e a mentira, e muitas vezes a mentira ilude-nos, torna-se verdade. Os ignorantes são os que nos influenciam agora. Antigamente eram os sábios. A gente ouvia um conselho de um sábio, alguém com autoridade. Agora os ignorantes, os que não sabem nada, é que são os influencers. E arrastam esta gente que também não tem consciência bem formada para a asneira. E vem um no TikTok a dizer para atira-te da ponta abaixo e vai tudo de ponta abaixo. E achamos piada a isso. E nós, que conhecemos Deus, como é que nos comportamos no meio disto tudo? Então, celebrar a Santíssima Trindade é trazer Deus para o mundo. Não numa militância feroz e agressiva, não. Aí não conquistamos mais. Pelo contrário, afastamos. Quando nós somos muito incisivos e muito chatinhos, não é? Alice, afastamos mais do que o aproximamos. Mas não queremos uma militância, não vamos agora todos aí fazer uma militância agressiva e feroz para que toda a gente seja católica. Nada disso. Mas pela humildade com que professamos a nossa fé e com a força do amor de Deus que temos de manifestar, nós chegamos lá. Então que Deus nos dê humildade e força. Humildade na fé e força na caridade. Que assim seja.